Pedro, insatisfeito com a atitude do filho, disse: Eduardo, eu já disse para você não falar assim sobre as pessoas, muito menos em voz alta. Você sabe que nós não estamos usando o jato particular. E tem mais, desta vez não havia mais vagas na primeira classe do avião. Precisaremos viajar na classe econômica. Eduardo, furioso, começou a reclamar alto, chamando a atenção das pessoas ao redor. Classe econômica. Eu não vou viajar naquela parte. Eu me recuso a entrar nesse avião, mãe e pai. É inaceitável. Eduardo estava realmente incomodado. Pedro ficava cada vez mais nervoso a cada frase do gênero que saía da boca de seu filho. O homem o repreendeu mais uma vez e disse que ele não tinha escolha, mas o garoto continuou resmungando. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Eduardo, com seus 13 anos de idade, era conhecido por ser extremamente mimado. Desde muito cedo, Eduardo tinha o costume de receber tudo o que queria e no momento em que desejava. Seus pais, Pedro e Paloma, tinham uma grande fortuna, mas nunca foram adeptos de ostentação ou de se gabar para os mais pobres. Eles sempre se preocuparam em educar o filho de forma equilibrada, mas a influência da avó materna, uma mulher soberba, acabou prevalecendo. A avó de Eduardo, Dona Cecília, era uma mulher de personalidade dominadora e mimava o neto excessivamente. Ela acreditava que o dinheiro da família a tornava melhor do que os menos afortunados, o típico pensamento de pessoas soberbas. O maior problema foi que Eduardo passou grande parte de sua infância com a avó, absorvendo muita coisa que não era correta. O menino cresceu sob a sombra dessa influência, e as atitudes mimadas começaram a se manifestar cada vez mais. Em certo dia, Eduardo estava na sala de estar, com sua mãe Paloma e sua avó Cecília. O garoto tinha acabado de ganhar um novo videogame e estava ansioso para ostentar seu mais recente tesouro aos seus colegas de classe. Eduardo pegou o seu celular e começou a gravar um vídeo com o intuito de enviá-lo no grupo de seus amigos da escola. Olhem só o meu novo videogame. É o mais moderno do mercado. Eu pedi para meu pai comprar, e ele trouxe no mesmo dia. Morram de inveja, disse Eduardo dando um sorriso malicioso. Paloma olhou para o filho com preocupação e descontentamento. Eduardo, o que é isso? Isso não é jeito de mostrar para os seus colegas que você está alegre com alguma coisa, ela questionou o filho. Eduardo revirou os olhos e bufou. Ah, mãe, por favor. Você sempre quer estragar tudo. Na sala de aula eles já sabem que eu sou o melhor, já estão acostumados. E por que devo me preocupar com os outros? Pedro, que estava observando a conversa em silêncio, decidiu intervir. Eduardo, primeiro, veja como fala com a sua mãe, garoto. Nós só não queremos que você se torne uma pessoa mimada e egoísta. O dinheiro pode te trazer muitos problemas além de felicidade. Eduardo franziu a testa e cruzou os braços. Vocês dois nunca me entendem. A vovó sempre me dá o que eu quero, ela me entende de verdade. Vocês só querem me controlar, disse Eduardo fazendo birra. Paloma olhou tristemente para o marido, sabendo que a influência da avó estava prejudicando a educação do filho. Eduardo sempre conseguia o que queria, e isso estava minando seu senso de empatia. Ao longo do tempo, as atitudes mimadas de Eduardo foram ficando mais frequentes e evidentes. Ele esperava que seus pais cedessem a todas as suas vontades sem questionar, e fazia birras quando não conseguia o que desejava. Pedro se irritou várias vezes com sua sogra, e só não disse nada porque Paloma o impediu, com medo de que resultasse em uma grande confusão. Certo dia, Eduardo e seus pais estavam no aeroporto, prestes a embarcar em uma viagem. O garoto observava as pessoas ao redor com um ar de descontentamento, pois muitas delas pareciam ser de condições menos privilegiadas. Seu rosto revelava uma expressão de desprezo enquanto ele sussurrava algo para seus pais. Por que estamos aqui, no aeroporto, como qualquer pessoa comum? Por que não estamos viajando em nosso jato particular? Essas pessoas todas parecem tão pobres, disse Eduardo com desdém. Paloma, com uma expressão de desaprovação, o repreendeu imediatamente. Eduardo, isso não é uma forma adequada de pensar, nem de se referir às pessoas. Todos merecem respeito, independentemente de sua situação financeira, respondeu Paloma. Pedro,
insatisfeito com a atitude do filho, disse: Eduardo, eu já disse para você não falar assim sobre as pessoas, muito menos em voz alta. Você sabe que nós não estamos usando jato particular. E tem mais, desta vez não havia mais vagas na primeira classe do avião. Precisaremos viajar na classe econômica. Eduardo, furioso, começou a reclamar alto, chamando a atenção das pessoas ao redor. Classe econômica. Eu não vou viajar naquela parte. Eu me recuso a entrar nesse avião, mãe e pai. É inaceitável, Eduardo estava realmente incomodado. Pedro ficava cada vez mais nervoso a cada frase do gênero que saía da boca de seu filho. O homem o repreendeu mais uma vez e disse que ele não tinha escolha, mas o garoto continuou resmungando. As palavras de Eduardo ecoaram pela área de embarque, atraindo olhares de surpresa e desaprovação. Os semblantes das pessoas ao seu redor mostravam perplexidade diante da atitude arrogante do garoto. Paloma, sentindo-se envergonhada com a atitude do filho, também tentou contê-lo. Eduardo, pare com isso agora. Você está sendo extremamente desrespeitoso e até mesmo ridículo. Se continuar assim, você vai ficar de castigo durante 1 mês, Paloma disse com seriedade no olhar. Somente assim Eduardo se calou, pois sabia que sua mãe falava sério quando o assunto era deixá-lo de castigo. Ele se sentou em uma poltrona qualquer e pegou o seu videogame portátil para jogar. Enquanto Eduardo estava imerso em seu videogame portátil, um garoto chamado Hector, mais ou menos de sua idade, estava tendo uma conversa agradável sobre a viagem com os seus pais. Hector estava alegre, pois aquela era a primeira vez que ele iria entrar em um avião. Nos perdoe, filho, queríamos poder te trazido para viajar de avião antes e te colocar na primeira classe, mas não temos condições para isso agora, se desculpou Giovanna, a mãe do garoto. Não se preocupe, mãe, essa será a melhor viagem do mundo e eu não preciso me sentar em um banco de primeira classe para aproveitá-la, respondeu Hector, satisfeito. Enquanto seus pais explicavam os detalhes da viagem e as expectativas que tinham para o destino, Hector não conseguia conter sua empolgação. Os pais de Eduardo estavam sentados próximo àquela família, e eles não puderam deixar de sentir o desejo de que Eduardo tivesse uma atitude parecida com a daquele garoto. Hector percebeu que em um banco próximo, estava Eduardo jogando em um videogame portátil. Hector se aproximou dele e olhou para Eduardo, que ainda estava absorto em seu jogo. Oi, menino. Você também vai viajar de avião pela primeira vez? Estou muito animado, nunca voei antes, disse Hector com um sorriso no rosto. Eduardo, com uma expressão de tédio e desinteresse, mal olhou para Hector enquanto respondia bruscamente. Legal para você. Eu já voei várias vezes. Não é tão empolgante assim. A resposta fria de Eduardo deixou Hector um pouco sem jeito. No entanto, ele tentou encontrar um ponto de interesse em comum para iniciar uma conversa. Ah, entendo. Mas você está jogando videogame? Qual é o jogo? Gosto muito de videogames também, sugeriu Hector, esperando despertar o interesse de Eduardo. No entanto, Eduardo respondeu de maneira rude, sem desviar os olhos de sua tela. Não é da sua conta. Não tente se intrometer na minha diversão. Hector, desapontado com a recepção hostil, recuou alguns passos e abaixou a cabeça. Ele tinha apenas tentado ser amigável, mas parecia que Eduardo não estava disposto a aceitar sua presença. Sentindo-se rejeitado e desconfortável com a atitude de Eduardo, Hector decidiu voltar para perto de seus pais. Finalmente, chegou a hora do embarque. Eduardo guardou seu videogame portátil e se dirigiu até seus pais, que estavam aguardando pelo momento de entrar no avião. Quando Eduardo se aproximou, notou que seus pais estavam conversando entre si. Curioso, ele se aproximou ainda mais e percebeu que o assunto da conversa era Hector. Seus pais estavam elogiando o garoto, pois haviam escutado sua interação educada e obediente com seus próprios pais. Eduardo sentiu uma pontada de ciúmes, mas bufou e decidiu não dizer nada. Enquanto a família se encaminhava para encontrar suas respectivas poltronas, Eduardo consultou seu cartão de embarque e descobriu que sua poltrona estava ao lado de Hector. Ao perceber a coincidência, o garoto ficou alegre e exclamou: Olha só, Eduardo, vamos sentar juntos. Que legal! Eduardo revirou os olhos em resposta e se limitou a dar um grunhido desinteressado. Ele ficou ainda menos contente, pois além de ter que viajar na classe econômica, que odiava, teria que compartilhar seu espaço com Hector durante o voo.
No entanto, Hector parecia feliz com a situação e logo se acomodou em seu assento, aguardando a decolagem. Eduardo, relutante, sentou-se ao lado de Hector, cruzou os braços e voltou sua atenção para a janela do avião, tentando ignorar a presença do garoto ao seu lado. Durante a viagem, Hector tentou puxar assunto com Eduardo, mas recebeu respostas curtas e secas. Eduardo parecia estar de mau humor e não estava disposto a se engajar em uma conversa amigável. No entanto, Hector parecia não ter medo de tentar estabelecer um diálogo. Enquanto o avião seguia seu curso, Eduardo começou a reclamar sobre a poltrona em que estava sentado. Ele achava desconfortável e reclamava em voz alta sobre a falta de espaço. Curioso, ele virou-se para Hector e perguntou de maneira sarcástica: "E aí, Hector, como está a sua poltrona? Aposto que é muito melhor que a minha." Hector, mantendo seu bom humor, respondeu com um sorriso: "Na verdade, está ótima, Eduardo. A gente tem que aproveitar o que tem, não é mesmo?" Algum tempo depois, os comissários de bordo começaram a servir a refeição aos passageiros. Eduardo, ao receber sua bandeja, franziu a testa e começou a reclamar da comida da classe econômica. "Olha só isso! Parece comida de hospital. Como conseguem nos servir algo tão ruim?" resmungou Eduardo, deixando claro seu descontentamento. Hector, saboreando sua própria refeição, olhou para Eduardo e disse tranquilamente: "Eu acho a comida bastante aceitável, na verdade. É uma questão de perspectiva, não acha?" O otimismo de Hector irritava Eduardo, era como se tudo estivesse bom para ele. Pouco tempo depois, o pai de Eduardo decidiu verificar se o filho estava bem e se aproximou da poltrona. Eduardo respondeu de forma seca, deixando o pai um tanto desconcertado. Hector, ao perceber a atitude de Eduardo, estranhou e não conseguiu evitar perguntar: "Eduardo, por que você trata seus pais desse jeito? Eles só estão preocupados com você." Eduardo, sem muita vontade de explicar, respondeu de forma indiferente: "Porque eu quero, tá legal? Deixe-me em paz." Hector pediu desculpas para Eduardo e se virou para o outro lado, desistindo da conversa. Entretanto, para a surpresa de Hector, Eduardo pediu desculpas e o respondeu com honestidade. Ele começou a citar alguns motivos bobos e sem sentido para justificar a falta de um bom relacionamento com seus pais. "Você não faz ideia, Hector. Meus pais nunca me entenderam. Eles são muito chatos e sempre querem me controlar", resmungou Eduardo, expressando sua frustração. Hector começou a sorrir ao ouvir os motivos bobos de Eduardo. Curioso, Eduardo perguntou: "Por que você está sorrindo?" Hector respondeu: "Desculpe, Eduardo, não consigo deixar de sorrir. Parecem motivos tão bobos para ficar tão chateado." Hector explicou, com sinceridade: "Bem, meus pais costumam me elogiar muito por ser obediente e compreensivo. Eles me tratam muito bem e me dão espaço para eu fazer minhas coisas, mas também existem os limites deles que eu respeito. Acho que é uma questão de equilíbrio." Eduardo sentiu uma pontada de ciúmes ao ouvir a descrição de como Hector era tratado por seus pais, mas ele não estava disposto a admitir. Em vez disso, ele apenas respondeu: "Ah, que legal para você, Hector. Deve ser ótimo ter pais tão perfeitos." Embora Eduardo tentasse disfarçar seus sentimentos de inveja, a conversa com Hector o fez refletir sobre a dinâmica de sua própria família. Ele percebeu que talvez seus pais estivessem tentando impor limites e cuidar dele da melhor maneira possível. Enquanto a viagem continuava, Eduardo ficava observando discretamente a interação de Hector com seus pais. Ele notou a forma amorosa como seus pais o olhavam, como se estivessem orgulhosos dele por alguma razão. No fundo, Eduardo desejava ter essa mesma relação com seus próprios pais. À medida que o tempo passava, Eduardo começou a se sentir mais à vontade na presença de Hector. Eles conversavam de forma mais natural, compartilhando suas respectivas vidas um com o outro. Eduardo percebeu que Hector era um garoto amigável e fácil de se relacionar. O que mais impressionou Eduardo foi que durante toda a sua vida, ele não tinha conseguido fazer nenhum tipo de amizade desse gênero. Afinal, ele era frio. Sempre que tratava alguém com frieza igual fazia com Hector, Eduardo acabava sendo deixado de lado, pois as pessoas desistiam de se relacionar com ele. Em determinado momento da viagem, enquanto observavam as nuvens pela janela, Eduardo fez uma pergunta que pegou Hector de surpresa.
O que você faz para ter um bom relacionamento com seus pais? Parece que vocês têm uma relação muito forte. Eduardo tentava manter orgulho enquanto fazia essa pergunta. Hector respondeu. Bem, na verdade, não sei te responder ao certo. Acredito que a chave está na comunicação aberta, no respeito e obediência. Eu tento ouvir os meus pais, expressar meus sentimentos de maneira respeitosa, e sempre agradecê-los pelas coisas que fazem por mim. Também procuro ser compreensivo e cumprir minhas responsabilidades. Eduardo ouviu atentamente as palavras de Hector e percebeu que seus conselhos faziam sentido. No entanto, ele não estava totalmente disposto a admitir que mudaria suas atitudes para conquistar a confiança de seus pais. Ainda assim, uma semente de reflexão foi plantada em sua mente. Após algumas horas de viagem, o avião finalmente chegou ao destino. As famílias se prepararam para desembarcar, e Hector se despediu de Eduardo, desejando o melhor para sua vida. Eduardo sentiu uma pontada de vergonha ao pensar em pedir o contato de Hector para que pudessem conversar mais no futuro. No entanto, antes que ele pudesse reunir coragem para fazê-lo, Hector se aproximou novamente. Sabe, Eduardo, acho que esqueci de mencionar algo importante. Vamos trocar nossos contatos para que possamos conversar mais depois, e quem sabe não dar alguns rolês por aí no futuro. Foi muito bom conhecer você e acredito que podemos ser bons amigos. Eduardo sorriu aliviado e agradeceu a Hector pela iniciativa. Eles trocaram seus números de telefone e combinaram de conversar novamente assim que tivessem a chance. Enquanto as famílias se dispersavam no aeroporto, Eduardo se sentiu renovado de alguma maneira. Eu nunca imaginei que uma viagem de avião, ainda por cima na classe econômica, fosse fazer tanta diferença na minha vida. Eu sinto minha consciência, como se eu tivesse que consertar algumas coisas, pensou Eduardo consigo mesmo. Eduardo começou a mudar gradualmente sua forma de interagir com os seus pais. Ele começou a seguir os simples conselhos que seu mais novo amigo havia lhe dado, e sua atitude arrogante e mimada foi sumindo aos poucos, dando espaço para um comportamento mais respeitoso e receptivo. No início, seus pais estranharam essa mudança repentina em Eduardo. Eles perceberam que ele estava agindo de forma diferente, demonstrando mais interesse em ouvir suas opiniões e levando em consideração suas sugestões. No entanto, não acharam nada ruim, portanto, não disseram nada e resolveram apenas aproveitar o momento. Pedro ainda estava preocupado com o fato de sua sogra poder atrapalhar a transição do filho, mas ele decidiu dar um voto de confiança para Eduardo. Um exemplo claro dessa transformação foi quando seus pais sugeriram um programa em família para o final de semana. Antes, Eduardo costumava recusar esses convites, alegando que tinha planos ou preferia fazer algo sozinho. No entanto, dessa vez, ele sorriu e concordou prontamente, mostrando interesse em passar tempo com sua família. Conforme o tempo passava, Eduardo foi deixando sua soberba de lado. Ele não apenas aprimorou seu relacionamento com seus pais, mas também deixou de tirar sarro e ter outros tipos de atitudes infantis. Assim, graças ao bom relacionamento com seus pais e à influência positiva exercida por eles, Eduardo se transformou em uma pessoa melhor. Ele deixou de ser um garoto mimado e arrogante. Eduardo manteve contato com Hector, que foi o maior responsável por sua mudança. Após alguns meses, Eduardo e Hector decidiram se encontrar pessoalmente. Eles combinaram de se encontrar em um café aconchegante para colocar a conversa em dia. Ao se encontrarem, Eduardo abraçou o amigo. Durante o encontro, Eduardo aproveitou a oportunidade para expressar sua gratidão a Hector por ter sido uma influência positiva em sua vida. Com sinceridade, ele pediu desculpas por seu comportamento passado, reconhecendo que era mimado e arrogante. Eduardo explicou como tinha mudado e crescido desde então. Estou trabalhando duro para ser uma pessoa melhor, e você foi uma peça fundamental nesse processo. Obrigado por me mostrar o valor de um relacionamento saudável com os pais e o significado da verdadeira amizade. Hector ouviu Eduardo com um sorriso gentil no rosto. Ele olhou para o amigo, sorriu e disse que eles não precisavam de tantas formalidades. Eduardo mudou o seu caráter, melhorou seu relacionamento com os seus pais e arrumou um grande amigo. Será que Eduardo teria mudado caso Hector não tivesse aparecido na vida dele? Você conseguiria ter a mesma paciência que os pais de Eduardo tiveram com ele ou tomariam outra atitude? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar.
se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.